E aí, vamos dar continuidade aqui ao nosso desenvolvimento do projeto, tá? A gente, na aula passada, entendeu um pouco do que era do que é o PVSol, tá? Como foi que teve a criação dele, qual é a rede que tem ali de software desenvolvido pela Valentim, tá? A gente encontrou ali uma interface, entendemos o que é, onde fica cada coisa dessa interface. E agora a gente vai começar a dar o primeiro passo, tá? Vamos começar a iniciar o nosso projeto e no decorrer das aulas, dessas 6 aulas, a gente vai ter um projeto básico ali, desenvolvido no software. Beleza? Então, sem muito delongas, né? Vamos dar continuidade aqui no projeto. Show? Deixa eu só começar aqui, tá? É, Mudando para cá. Perfeito. Tá, mudamos e agora a gente está naquela área que a gente encontrou na última aula. Só recapitulando, aqui sempre você vai estar caindo aqui nesse carinha que está tipo dando uma corridinha. Você tem sobre as novidades ali do, do software, né? Modelos onde você pode verificar uma informação, como foi solucionado um problema, são exemplos, né? Você pode ver aqui e todos os dados do seu projeto, quando você for desenvolvendo ele, o passo a passo vai estar aqui. Tá? Isso tudo foi dito na aula passada. Tá? E agora a gente iremos dar continuidade nesse cenário no desenvolvimento de um projeto básico. Tá? Então, para começar, como eu falei, ela sempre tem essa sequência lógica aqui de desenvolvimento, bem intuitivo, como eu falei. Então, o nosso segundo passo é aqui em dados do projeto. Em dados do projeto, toda informação que você colocar aqui em dados do projeto vai sair ali na capa do seu relatório, tá? Então, o número da sua proposta, tá? Você vai desenvolver, não vou fazer isso aqui, tá? Mas você vai colocar o número da sua proposta, conforme se você tem o número X de proposta, para se vai ter revisão dessa proposta, o seu controle interno, tá? Quem está sendo o responsável pela elaboração dessa proposta, tá? Você vai colocar os dados do cliente, o contato, se é uma empresa, telefone, e-mail. E nesse cenário aqui, a gente precisa colocar pelo menos o endereço. Então, vou colocar aqui Fortaleza. Tá? Vamos fazer um projetinho lá em Fortaleza. Fortaleza. E aí a gente vem para esse outro lado aqui, tá? Esse outro lado é o início de operação. Uma coisa interessante a gente ver aqui é que o software está na data de hoje, né? 17/2/2024. É sempre interessante começar o início de operação no primeiro dia do mês subsequente, tá? O software ele faz esse cálculo do mês cheio, tá? Então, para ter uma melhor parâmetro ali no desenvolvimento financeiro, ele melhor colocar ele no primeiro dia do mês subsequente. Beleza? O nome do projeto, vamos colocar aqui projeto básico, básico, tá? Teste 01, tá? Esse é o nome do seu projeto, o nome que você vai dar, se for em uma localidade específica, se for um nome de um empreendimento específico, você coloca aqui, ou então coloca mesmo o nome do cliente, tá? Imagem do projeto, ou seja, se você tiver uma imagem da localização de onde está, onde vai ser instalado o empreendimento, você também coloca aqui, carrega e coloca aqui, tá? E você pode colocar várias imagens referente a isso. Descrição é descrição mesmo, normal. Então, o endereço você já pode puxar, clicando nessa setinha aqui, você já puxa o endereço dos dados do cliente, se for no mesmo local da instalação, tá? Se não for, você coloca aqui o endereço de onde será a instalação.
tá? Puxou para cá Fortaleza. E aí a gente dá uma sequência de passos que é para definição, tá? Então, carregou aqui, a gente está agora no ambiente do tipo de sistema, clima e rede, tá? A gente vai desenvolver esse cenário. Primeiramente, o desenvolvimento do sistema, você pode ver aqui que você tem sistema solar fotovoltaico conectado à rede, 3D sistema fotovoltaico conectado à rede com o consumo. Então, o que é isso, Rona? É que você consegue fazer a análise utilizando parâmetros, por exemplo, quando você faz um projeto apenas com as características do sistema fotovoltaico, ele vai analisar a característica do sistema fotovoltaico. Agora, se você coloca a característica do sistema fotovoltaico e como é o consumo do cliente hoje em dia, aí ele vai fazer a análise com relação a isso. Quanto do sistema que está gerando hoje para quanto é que ele consome, como é que está essa comparação, como é que vai ser essa compensação, entendeu? Então, cada etapa aqui é referente a isso. Aí, sistema de consumo e bateria, sistema veículos elétricos e bateria, consumo veículos elétricos e bateria conectada à rede com consumo e sistema de aquecimento, sistema totalmente autônomo, né, que é o de bateria, tá? Sistema fotovoltaico autônomo com gerador adicional. Então, ele vai, conforme você vai colocando esses parâmetros, você vai dando essa configuração de análise para ele, tá? Como o nosso cenário aqui é um cenário hipotético básico, a gente vai colocar um cenário apenas de conexão na rede, tá? Sempre deixar marcado aqui modelar sistema em 3D, tá? E por padrão, quando você for utilizar o seu software, ele vai estar aqui Alemanha, Berlim, tá? E aí você pode escolher o país Brasil, tá? Vai selecionar, tá carregando os dados aqui da localização. E ele vai perguntar aqui para você, deseja ajustar automático nos projetos do país selecionado? Aí você clica sim, ou seja, toda vez que você muda de país, ele atualiza o banco de dados e vai fazer essa pergunta para você. Então tá tudo bem. Você clica em si, tá? Aí ele vem aqui para localização. Arco Verde, tal, 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 Barbalha, tal, Brasília. Aí você digita aqui a localização que você quer. Eu vou escolher. Tem Fortaleza Pinto Martins, tá? Aeroporto Pinto Martins ali em Fortaleza. Então, um desses dois aqui você consegue ter os dados meteorológicos da região que você quer fazer a simulação. Então, vou colocar Fortaleza como geral, como é apenas uma simulação básica, eu vou puxar isso, tá? Aí ele traz para a gente o quê? Ó, se você quiser. Isso aí já é num passo mais intermediário, mas, por exemplo, se você quiser colocar os dados da sua localidade, ou seja, da sua cidade, tem como fazer isso, tá? Mas é um passo mais avançado. Como a gente está aqui no básico, essa é a configuração inicial que você tem que fazer. E um outro ponto importante é que você vem aqui e clica nesse dado salvar, porque quando você clica em salvar aqui, ó, a telinha já mostra aqui para você o quê? Salvar os dados climáticos como padrão. Então, toda vez que você já abrir o seu PV-Sol na sua localidade, já vai estar com o dados da sua localidade. E ele vem trazendo latitude, longitude, tá? O fuso horário, o período que é esses dados aqui, tá? Da onde é a fonte. Então, essa fonte você precisa estar conectado à internet para que você utilize um banco de dados. Mas se você já utilizou uma vez, ele vai estar armazenado na memória do PV-Sol. Se você quiser mudar de localidade, então sua base de dados tem que estar online. Então, o seu banco de dados tem que estar online, tá? Porque aí você vai mudar. Por exemplo, se você quiser mudar aqui Brasil, São Paulo, e você nunca usou o banco de dados de São Paulo, então você vai ter que estar conectado à internet, tá? Ele mostra a soma anual da radiação global, tá? 2.097 kWh por metro quadrado, e a temperatura média, tá?
27,2 graus Celsius em Fortaleza. Essa é a temperatura média. Intervalo de simulação, como eu havia falado na primeira aula, você vem aqui e coloca de hora em hora. Se você colocar de minuto em minuto, o passo vai ser muito pequeno, essa simulação vai demorar bastante. Para quando é que é indicado isso aqui? Isso aqui é indicado quando você tem muito sombreamento no local, ou então você quer ver ali a situação do sobrecarregamento do inversor. E aí de minuto em minuto é mais válido, tá? Mas como aqui a gente está no momento básico, então de hora em hora já nos atende, tá? E aí, rede CA, a gente vem aqui e faz a configuração do sistema CA. Fortaleza, eu sei que é monofásico, você vai trocar conforme a sua localidade, né? Tensão de rede entre fase e neutro. Eu sei que a tensão de rede entre fase e neutro em Fortaleza é 220, tá? Aqui você vai escolher se for fásico, em monofásico, bifásico ou trifásico, tá? Então vamos escolher o trifásico, tá? O fator de potência, tá? O fator de potência. Isso é conforme o ajuste do seu inversor. Então, como você é o projetista, você vai ter que ter esses parâmetros, né? Então, você faz esse ajuste, tá? Mas vamos deixar aqui como padrão para título de entendimento. E esse outro padrão aqui é justamente também. Você faz a definição conforme a região da sua área, tá? Redução, por quê? Porque isso aqui vai sair lá no relatório final. Aqui tá, vou deixar como padrão mesmo, 270 gramas por quilowatt-hora de redução, e aí você vai ver o cálculo da sua região e vai colocar aqui, tá? O resto pode deixar como padrão, nesse primeiro momento, tá? E aí a simulação já puxou de hora em hora. Isso aqui, parâmetros padrões climáticos, legal, deixa isso. Resultados de detalhamento da simulação, não. Parâmetros para a área do módulo, não. Tá? Parâmetros para a área dos módulos, beleza. Perda de potência devido à queda de tensão é uma boa, porque aqui a gente está calculando as perdas, né? Ou seja, a gente está setando as perdas, perdas devido à queda de tensão nos diodos. Então, isso aqui já é um padrãozinho, já deixa. Perdas por mismatch, também uns 2% é aceitável, tá? Mas dependendo da sua situação, claro, né? Sempre você vai trazer o que eu estou passando aqui para a sua realidade. Se na sua realidade você tem uma perda de mismatch maior do que 2%, então muda para maior do que 2%. Albedo deixa, tá? Agora aqui, ó, como padrão, ele vem zerado, perdas por sujeira de modo. Aí, aqui seria interessante deixar de 1,5% a 2%, tá? Descendo aqui 2% bem conservador, tá? Que é o quê? Que é a sujeira que os módulos vão ter, então essas perdas por causa da sujeira, e uma frequência de limpeza desses módulos. Então você pensa aí como é se o seu cliente vai ter uma frequência de limpeza, dá uma porcentagem de sujeira para calcular, para ser bem conservador na hora do relatório final, tá? Porque essas perdas vai estar compensando lá no final na utilização da configuração do seu sistema. Então você tem que ter essas perdas, as suas perdas. Beleza? Deixa 2% aqui. Limite de configuração. Ficou aqui, ó, 2%. Só vim confirmar. Ficou 2%. Limite de configuração. O que é o limite de configuração? Justamente é o fator de dimensão das tolerâncias de projeto padrão que você vai deixar sempre que você iniciar um projeto, vai estar nessas características. Se você verificar que há um cenário que necessite de um padrão diferente, ou de uma tecnologia que você está utilizando diferente, você como projetista tem total autonomia para vir aqui e fazer essas configurações. Por exemplo, atualmente o fator de dimensionamento do software ele vem como um padrão aqui de um sobrecarregamento aqui de 20%, certo? Ó, 120 aqui está em porcentagem. 100% a 120 é uma faixa, você pode ver aqui a legenda, ó, faixa ideal de utilização do inversor, de sobrecarregamento do inversor. E aí tem umas faixas toleráveis para ter uma eficiência melhor do seu inversor.
E aqui essas faixas vermelhas são faixas não permitidas. Aqui para baixo você está perdendo a utilização do potencial do seu inversor e aqui você está sobrecarregando demais o seu inversor, tá? Então tem que ficar ligado aí na hora que você estiver fazendo esses ajustes, tá? Tensão abaixo da tensão de PMP mínima, tá? 5% é legal, tá? De 0 a 5% aqui também, tá? Aqui, por exemplo, corrente acima da corrente de entrada máxima. O que que isso quer dizer? Muitas vezes a tecnologia do módulo ela ela cresce muito mais rápido, ela se desenvolve muito mais rápido do que a tecnologia do inversor. Então, às vezes a gente vai encontrar por aí pelo mercado inversores com um nível de corrente muito mais alto, tá? Então, é interessante, ou você deixa aqui, tá, 10 para esse cenário, mas se você encontrar um módulo que tem essa tecnologia bem maior do que o inversor, coloca 20 aqui, que também é bastante aceitável nessa tolerância, tá? Esse aqui você pode deixar como padrão, tá? Nesse momento básico, né? Você aceita isso aqui como padrão. E esse aqui é um cenário da Alemanha, tá? Padrões climáticos usados no cálculo das tensões dos módulos, tá? Na região que você está, você tem que entender isso como projetista, tá? Existem os cálculos onde a tensão mínima a temperatura mínima vai elevar a tensão, a temperatura máxima vai reduzir a tensão no meu módulo, e isso você tem que entender como projetista, tá? Então, radiação, esse cenário que está aqui hoje é a radiação da Alemanha, tá? No nosso cenário aqui para o Brasil, eu costumo utilizar de 75 a 80 graus, que é aquele padrão de 30 a 40 graus acima da temperatura do ambiente na localidade, tá? Dependendo da localidade, você utiliza esse padrão. Aqui, a verificação da tensão máxima de radiação, ou seja, na sua localidade, né? Na sua região. Qual é essa temperatura que vai influenciar na temperatura na verificação da tensão máxima da radiação? No meu cenário aqui que a gente está fazendo seria Fortaleza. Quanto mais para o Nordeste, a gente sabe que tem uma temperatura bastante é, ambiente, né? Então a gente costuma utilizar nesse cenário aqui 25 graus Celsius. E aqui, dependendo da região, em circuito aberto, isso vai aumentar muito a tensão do que vai ser entregue para o inversor. Então, para ali para a região sul, ali -5, tá? -5, -2 graus. É interessante para a região sul. Quanto mais para o sudeste e para o nordeste, essa temperatura vai aumentando. Então, eu costumo colocar aqui para a região do nordeste 10 graus, que é uma região que nordeste no Ceará, onde Fortaleza está, nunca vai chegar ali a -10 graus, a -5 graus ou a 0 graus Celsius. Então, qual é essa temperatura? Qual é a menor temperatura do ano que vai acontecer ali na região que vai influenciar ali minha tensão de circuito aberto máxima, tá? Então, onde a gente está trabalhando aqui, nesse cenário, Fortaleza seria ali 10 graus, tá? Uns 10 graus, não sei, até mais, 15 graus, tá? Tá, mas vamos deixar aqui sendo bem conservador, 10 graus Celsius. Feito isso, você clica em OK, tá? Então a gente configurou a rede, a gente configurou aqui o local onde a gente vai fazer, a gente definiu aqui o início de operação, tá? O início de operação, o nome do projeto, tal. Você sempre vai colocar essas informações pertinentes ao seu projeto. Depois você vai passar para os dados do sistema, vai selecionar aqui onde você vai fazer a conexão, como eu mencionei anteriormente. Não se esquecer de sempre deixar a modelagem acionada, tá? Definir os dados climáticos, o intervalo de simulação e fazer as configurações da rede CA para o seu local de instalação. Beleza? Então, esse aqui é o entendimento
iniciar a parte de definir o projeto como um todo. Veja que aqui embaixo ele está aparecendo. Definir primeiro um sistema válido para uma modelagem 3D, tá? Então ele ainda está pedindo para agora para a gente fazer uma modelagem 3D do sistema como um todo, tá? Então isso aqui é os dados iniciais do nosso projeto e você pode ver aqui que os dados do projeto já começaram a aparecer, ó, projeto básico, tal, tal, tal. O início de operação do sistema vai ser esse, o tipo de sistema vai estar conectado à rede, os dados climáticos vão estar em Fortaleza, o intervalo da simulação vai ser de hora em hora, a rede CA é 220, trifásico, fator de potência 1, tá? Limitação de potência eu não vou ter, tá? E análise financeira é uma coisa que a gente vai ver posteriormente, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham acompanhando. Se não assistiu a primeira aula, eu vou deixar um card aqui no vídeo aqui para você voltar lá e assistir. Faz passo a passo, são 6 aulas bem curtinhas, mas que no final você vai estar fazendo entendimento aí do do projeto como um todo, já ali no passo básico, tá? Depois, nosso cenário vai ser modelar essa parte em 3D, beleza? Até a próxima aula.